Boa noite, irmãos. Eu vou ler Malaquias, capítulo 3, versículos 1 ao 4. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ouvires, e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. Amém. Paz na terra e a Deus louvor, vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Celestial e acrescentam-se
Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja Deus. Vamos iniciar o nosso culto nesta noite, segundo domingo de dezembro. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Versículo de número 4 e 5. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. A plenitude dos tempos. Diz o apóstolo Paulo, aprove Deus enviar o seu Filho, aprove Deus se manifestar a nós. Nascimento de Jesus, mês em que comemoramos o nascimento de Jesus. Segundo domingo do Advento. Este culto, assim, estará em torno deste tema. Na plenitude dos tempos. Deus enviou Jesus Cristo, nascido de Maria, gerado pelo Espírito Santo. Vamos orar e depois louvar ao Senhor. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Pai eterno e Pai bendito, Senhor da glória, Deus de toda existência, eterno Criador, Espírito de vida, Espírito eterno, eterno Deus. Soberano e majestoso, infinito na tua grandeza, infinito no teu poder, na tua autoridade. Ó Pai amado, nós rendemos-te graças, bendizemos o teu nome, porque tu és um Deus misericordioso e maravilhoso. Te agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito por nós, em especial a salvação em Jesus Cristo, em especial a tua manifestação a nós. Graças te damos por isto. Louvado seja o teu nome. Nesse instante rogamos a presença maravilhosa e abundante do Espírito Santo neste culto, na nossa igreja, na nossa vida, na nossa casa. Esteja presente durante os louvores, as orações e a ministração da sua própria palavra. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, Espírito Santo. Ministra a tua palavra em nossos corações. Envolva-nos. Aqueles que estão abatidos, restaura a vida espiritual. Aqueles que estão frios, renova as suas forças espirituais. Ó Espírito Santo, esteja presente, em nome de Jesus. Amém. Crê? Diga amém. Louvemos ao Senhor.
irmãos, eu vou fazer a leitura bíblica do Salmo 80, do versículo 1 ao 7 e do 17 até o 19. Vamos acompanhar. Pedindo restaurações. Dá ouvidos ao pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins. Mostra o teu esplendor perante Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber o copioso pranto. Constitui-nos encomendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. 17. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem, que fortaleceste a ti, e assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Amém? Graça e paz, amados irmãos, estamos aqui reunidos para juntos orarmos, intercedermos por os nossos irmãos que têm pedido as orações da igreja. E nesse momento eu quero ler um Salmo 103, do versículo 1 até o versículo 3. Diz assim: Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Deus cuida de nós a cada instante, irmãos. Sejam as nossas enfermidades no físico ou no emocional. Deus cura, Deus cuida. E é assim que nós cremos. Vamos orar? Santo e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais este momento em que a tua igreja está reunida com um coração agradecido pelo teu cuidado e amor. Senhor, nós queremos colocar em tuas mãos de amor, Senhor, a vida dos nossos irmãos que estão em tratamento de saúde. A Dona Luzia, a Gisley, o seu Roberto, a Clarice, a Ana Paula, os pais da Rose, o meu irmão Eli e outros irmãos, ó Pai, que têm pedido as orações da igreja, ó Deus, que necessitam, ó Pai, dos teus cuidados. Ó Deus, coloca nos seus corações a esperança, porque nós sabemos que tu és fiel, Senhor. Pedimos pelos familiares, ó Pai, que têm acompanhado os nossos irmãos que estão em tratamento. Ó Deus, uma bênção especial, ó Deus, para os médicos que têm cuidado deles, ó Deus. Também pelos remédios, ó Pai, que eles têm tomado, Senhor, que eles têm feito uso. Ó Deus, abençoa, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido presente na vida de cada um desses nossos irmãos. Ó Deus, te pedimos, Pai, que o Senhor esteja abrindo portas de emprego, Senhor, para os nossos irmãos que precisam trabalhar. Te agradecemos também, ó Pai, porque o Senhor tem suprido as suas necessidades, Senhor. Ó Deus, também te pedimos pelas nossas famílias, ó Pai, pelas famílias da igreja,
e também pelas famílias que estão neste momento participando conosco desta oração, deste culto, ó Pai. Abençoa os lares, Senhor, derramando da tua paz e aquietando os corações, Senhor. Neste momento, ó Deus, de pandemia, temos sentido a tua proteção, Senhor, pois temos muitas pessoas infectadas e também aquelas pessoas que têm sofrido, ó Deus, por ter perdido seus parentes, amigos. Ó Deus, tem misericórdia. Abençoa, Senhor, esta vacina, para que tudo, ó Deus, seja feito da melhor forma possível, para o bem do povo, para o bem do mundo, Pai. Te agradeço, Senhor, de uma forma especial, porque a tua palavra, Senhor, nos diz que o Senhor se inclina para nos ouvir. E eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. E nós entregamos esses pedidos, Pai, sabendo que o Senhor há de fazer o melhor. E é no nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos iniciar o nosso louvor na noite de hoje. Estarei lendo o Salmo 136, o versículo 1, 2, 3 e 4. E logo após faremos uma oração. A palavra do Senhor nos diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Vamos orar, irmãos. Santo e querido Deus, muito obrigada, Senhor Deus, por esse momento de louvor que temos, Senhor Deus, diante de Ti. Muito obrigada, Senhor Deus, pela vida, pela saúde, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Obrigado por esse momento de culto. Que o Senhor use as nossas vidas, que o Senhor aceite os nossos louvores, Senhor Deus, para honra e glória do Teu santo e bendito nome. Esteja com a sua igreja nesse momento, louvando o Teu santo e bendito nome. Amém, Senhor. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos louvar ao Senhor com o cântico Grande é o Senhor. Amém. Aleluia.
diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, antes de nós continuarmos o louvor, quero deixar uma palavra de esperança, né? Que nós temos vivido realmente momentos de preocupações, né? E de esperança. E agora, graças a Deus, a esperança está firme, que nós começamos a ter algumas vacinas que Deus permitiu com que o homem chegasse ao entendimento de conhecer um pouco mais a enfermidade e conseguir essa vacina. Então, ainda estamos, irmãos, em momentos delicados, mas a esperança é muito grande, ela está se tornando já uma realidade. E eu quero deixar do Salmo 40, 2 versículos, 1 e 2. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os passos. Que nós estejamos firmados na rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Irmãos, vamos louvar ao Senhor com o cântico Cristo vem me buscar, ou alguns conhecem também como Maranata. Para sempre morar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Vem o Consolador, sua glória esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Na tempestade, vigiar e sempre orar. Ao toque da
Irmãos, estaremos louvando ao nosso Deus nesse momento com o cântico Te Louvarei. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há me render e te adorar. tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, Eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo de um amigo amigo. me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu sou apenas servo de um amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos, louvado seja o Senhor, glória a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, glórias, glórias e louvado seja o nosso Deus. Estamos no mês de dezembro, estamos no mês em que comemoramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apesar de termos consciência e saber que não é este mês o nascimento dele,
mas foi uma data estipulada e nós estamos aqui para cultuá-lo, para prestar a ele o culto devido. E neste mês, que foi assim há anos dito para que assim comemorássemos, estamos aqui para meditar na palavra de Deus, algo a respeito de Jesus Cristo, segundo revelado em sua palavra. Quero aqui convidar os irmãos para iniciarmos a nossa meditação no Evangelho de Mateus, capítulo número 2. Evangelho de Mateus, capítulo número 2. Alguns versículos. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram até Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado. E todo o povo de Jerusalém também ficou. Então, Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres, chamados escribas, da lei, e perguntou onde deveria nascer o Messias. E eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta assim escreveu: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E eles disseram: depois o mandou a Belém com a seguinte ordem. Assim Herodes falando: depois de receber a ordem do rei, os magos foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. E num sonho Deus os avisou que não voltasse para falar com Herodes. Por isso voltaram para a sua terra por outro caminho. Eu tenho certeza que os irmãos já ouviram muito esse texto, já leram muito esse texto e já ouviram muitas pregações desse texto. Mas eu quero compartilhar com os irmãos, ainda que os irmãos já conhecem bem esse texto, eu quero compartilhar com os irmãos. É interessante nós observarmos algumas coisas antes. Os magos saíram do Oriente e foram até Jerusalém. Onde é esse Oriente? O Oriente era o território persa, né? Hoje, esse território persa é o Irã, né? E os magos? Antes dos gregos tomarem toda a região e mudarem alguns conceitos, os magos eram considerados como sacerdotes dentro da cultura e da religião persa. Então, passou a ser mago de magia, de feitiçaria, após o domínio grego, após o conceito grego que havia dado. Portanto, esses magos, né? Esses magos tinham o seu conceito, a sua vida, como se fosse estudiosos religiosos, sacerdotes, homens voltados para o estudo dos astros, o estudo do divino, o estudo da grandeza,
o estudo do universo, passaram a ser esse termo mago, feiticeiro, igual a feiticeiro depois, mas antes eles tinham, pela sua cultura, pelo seu povo, o conceito de mago como algo além de magia, né? E Herodes? Quem era o Herodes? Herodes era de uma linhagem bem antiga, né? Dos Edomitas. E quem eram os Edomitas? Edomitas surgiram com Esaú, né? A linhagem de Esaú, irmão de Jacó, aquela briga, né, pela primogenitura, né? E dizem alguns estudiosos que Esaú, o nome Esaú, Edomitas, é por causa da terra vermelha ou por causa de Esaú ser uma pessoa avermelhada. Enfim, eu estou trazendo esses esclarecimentos a respeito do mago, a respeito da região persas, a respeito da origem de Herodes, para nós termos uma ideia geral, né, do conteúdo, daquilo que está por trás da letra, né? Então vimos aqui que este Herodes, que queria fazer uma falsa adoração, mentindo para os magos, querendo que os magos entregassem o local onde Jesus estava, esse Herodes, na verdade, ele queria frear, parar com esta ideia de que haveria um rei para os judeus, já que ele estava ali nesta função de rei da Judéia. Sendo o rei da Judéia, seria rei de todos os judeus. Mas além disto, eles têm no seu sangue, né, aquela antiga rivalidade, já que ele era um edomita, descendente de Edom, já que este Edom vem de Esaú. Então, se nós pegarmos a história e começarmos a voltar, nós vamos ver que a rivalidade ainda estava presente. Repetindo, os magos, no seu conceito, na sua região, não eram apenas magos de magia, eram magos, mas eram magos estudiosos dos astros, do infinito, do além, do misterioso, né? Os doutores do Sinédrio, os letrados, aqueles que Herodes foi buscar. Dentro deste conceito todo, dentro desta explicação toda, que eu espero que os irmãos tenham entendido, eu quero destacar aqui uma diferença entre essas pessoas. Uma diferença entre essas pessoas. Uma diferença entre os sacerdotes e os mestres ou os escribas judeus, desses magos sacerdotes, vamos assim dizer, pela sua cultura, conforme eu havia dito. Por que que o Senhor revelou a estrela guia para os magos, para que chegassem até Jesus, para que eles conhecessem Jesus, e não fez isso para os sacerdotes, os mestres, os escribas judeus? É interessante isto, irmãos. É interessante pensarmos sobre isto. Por que que o Senhor revelou a esses do Oriente, que entende-se serem persas, e não revelou aos judeus sacerdotes? Eu quero aqui destacar com os irmãos. Os judeus sacerdotes e escribas eram pessoas que estavam apenas preocupadas com a religião, apenas preocupadas em manter o templo, apenas preocupada no seu ritual, na sua liturgia,
no seu domínio, nas suas posições, nos seus cargos, já que eles tinham acertos com o governo romano para manter a ordem e por causa disto tinham privilégios. Então esses homens religiosos judeus, a sua mente, a sua preocupação, o seu comportamento estava voltado apenas na conservação do templo, estava voltado apenas no ritual religioso, estava voltado apenas com a liturgia. Mas já os magos, aqueles que pela sua cultura, pela sua região, pelo seu povo, eram mais do que magos, eram sacerdotes, eles estavam não só estudando os astros, mas eles estavam estudando o sobrenatural, o infinito. Eles estavam estudando o cosmos, algo que vai além do terreno, vai além do material. Enquanto os judeus se preocupavam em conhecer as Escrituras, queriam muito estudo, os magos queriam estudo, estudavam os astros, mas eles iam além. Eles queriam saber o que estavam por trás do conhecimento. Eu entendo que isto agradou a Deus. Eu entendo que isto fez com que Deus revelasse aos magos sobre Jesus e o seu nascimento. E não só revelasse, mas guiasse, conduzisse até Jesus. Que coisa interessante a observarmos, irmãos. É fundamental observarmos o porquê que o Espírito de Deus se manifestou aos magos, revelando a sua aparição. Aprendemos aqui, eu entendo, que o Espírito do Eterno, o Espírito de Deus, o Espírito Santo quer que nós sigamos a Jesus não apenas como estudiosos da letra, da liturgia, da formalidade, de conservações, daquilo que é de tijolo, mas também que o sigamos de forma sobrenatural, que o busquemos de forma sobrenatural, além, bem além. Isto é o primeiro fato, irmãos. Isto é o primeiro fato. Sair da esfera terrena, buscar o sobrenatural. Jesus é a estrela que brilha, clareando e indicando o caminho correto. Jesus é o caminho para uma vida segura. Os magos andaram no deserto por tempos, correndo riscos de serem picados por cobras, escorpiões, assaltantes, serem assaltados. Mas nada aconteceu aos magos. Nada aconteceu. É importante que nós, além da letra, além da preocupação com o material, além da preocupação apenas do ensino, além da preocupação da liturgia, além da preocupação daquilo que será destruído, além disto tudo, nós foquemos mais e melhor naquilo que não é passageiro. Mateus capítulo 7, versículo 24,
fala sobre dois construtores. Um que construiu a sua casa sobre a areia e outro que construiu a sua casa sobre a rocha. Aquele que construiu sobre a areia, vindo a onda, vindo a água, destruiu. Mas o que construiu sobre a rocha suportou. Areia é construir sem fundamentação correta. Construir sobre a areia é construir a nossa vida sem fundamentação correta. É construir nossa vida religiosa apenas na religião, apenas na liturgia, apenas na formalidade, apenas no templo. O alicerce dos judeus estava na religião. O alicerce dos gentios estava nos ídolos. O alicerce de muitos estão nos ídolos. O alicerce de muitos estão apenas na igreja, templo. O alicerce de muitos está nos bens materiais. O alicerce de muitos está nos prazeres da carne. O alicerce de muitos está naquilo que será destruído, naquilo que não irá para o céu, naquilo que não é eterno. Quem segue a Jesus não é enganado por religião e nem por religiosos. Não tem sua vida em outro intercessor ou intercessores, em outro intermediário, mas apenas em Jesus. Quem segue a Jesus não busca prazeres do mundo. Quem segue a Jesus busca algo mais fundamental. Jesus apresentou um alicerce sólido. Ele é a pedra, ele é a rocha, ele é o fundamento. Jesus é o caminho para uma vida segura. Os magos chegaram até Jesus em segurança. Nada pôde afetar os magos. Os magos estavam desprendidos de tudo. Seu foco era a estrela, seu foco era Jesus. E, portanto, seguiram um caminho seguro. Jesus é o caminho para um encontro real. Os reis tinham seus ideais. Herodes tinha um ideal. Os magos tinham ideais. Todos temos ideais. Mas o encontro real com Cristo nos faz ter apenas um ideal. O Rei das nossas vidas é Jesus. O encontro real se tem com Jesus. O que deve governar nosso pensar, nosso falar e nosso agir é Jesus. O caminho para o encontro real se dá com Jesus. Após os magos encontrarem Jesus, não foram mais os mesmos. Não foram mais os mesmos. Pela sua cultura e linhagem, deveriam acatar a ordem do rei Herodes, mesmo o rei Herodes não sendo o rei deles. Mas deveriam acatar. Mas os magos deram atenção à voz do Espírito de Deus, quando falou a eles em sonho: não volte para lá. Os magos não voltaram.
O encontro com Cristo é um encontro real. O caminho para um encontro real se dá com Cristo. E este encontro real transforma as vidas. Elas não são mais as mesmas. Lucas capítulo 13, há um relato de que uma mulher encurvada após anos, ao encontrar com Jesus, foi curada, e diz que após ser curada começou a adorar. Ela não saiu saltitando, ela não saiu desfrutando da sua cura, mas ela começou a adorar. O caminho para um encontro real é um caminho com Jesus. É um caminho com Jesus. Talvez você ainda esteja perdido no longo de sua vida. Talvez você ainda não tenha encontrado uma direção. Há dúvidas. Eu quero dizer para você que se você encontrar com Cristo, você se definirá. Você irá se definir. Melhor se explicando assim. Você irá se definir. Jesus é o caminho para um encontro real. Jesus é o caminho seguro. O caminho também para uma vida eterna. Não se achega ao Pai, nem à sua casa, o lar celestial, se não for por Jesus. Não. Ninguém chega ao Pai se não for por Jesus. Só Jesus é o caminho para nos levar até o Pai, nos levar até o céu, nos levar até a nossa casa celestial. O caminho para a vida eterna, o caminho seguro, o caminho real é Jesus. Os magos encontraram isto. Os magos encontraram isto. Queridos, meus irmãos e aqueles que estarão nos ouvindo por intermédio deste vídeo, esta palavra esclarece bastante a nós. Esclarece bastante a nós. Primeiro, não basta ser religioso, cumpridor de liturgias, de rituais. Os judeus eram assim. Mas o Eterno se revelou aos magos, aos sacerdotes persas. Porque estes estavam interessados em algo além dos estudos, além da letra, além da liturgia, além do ritual. Esses queriam descobrir mais, descobrir o eterno, descobrir o que está além, no cosmos, no universo, o Criador de todas as coisas. E o Criador de todas as coisas se revelou a eles, mostrou a eles, antes mesmo de mostrar aos judeus. Portanto, se torne um adorador, se torne aquele que busca o sobrenatural, se torne aquele que busque mais o Espírito Santo de Deus, a ação de Deus, o mover do Espírito Santo. Que isto tome mais a sua mente, que você se interesse mais por isto do que por templo, por teto, por parede, por liturgia, por ritual. Por obrigação. O Espírito Santo irá se manifestar. Tenha Jesus como o seu caminho seguro. Ele te conduzirá em caminho seguro.
Jesus é o caminho real, verdadeiro. Jesus é aquele que te leva para a vida eterna. Esse mês de dezembro, muitos estarão vendo presépio, árvore de Natal, presente. Busque coisas maiores do que isto. Busque o Espírito Santo, busque o eterno, busque o sobrenatural, aquilo que preenche a alma, aquilo que não te deixará vazio. Que esta palavra encontre lugar no teu coração. Que esta palavra encontre lugar no teu coração. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que nós aprendamos com os magos para que nós sejamos agraciados com o sobrenatural de Deus. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite e um ótimo final de semana. Em nome de Jesus, é o que eu te desejo. Vamos orar? Eterno e bondoso Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo privilégio, a liberdade de poder ter e ouvir e meditar na Tua palavra. Obrigado porque nos permite Te cultuar, mesmo que na igreja menor, que é a nossa casa. Muito obrigado. Muito obrigado que nos faz entender que aqui é o templo do Senhor. Muito obrigado porque nos esclarece o melhor fundamento, a melhor escolha, o melhor caminho. Muito obrigado. Muito obrigado porque nos mostra melhores valores. Obrigado, Senhor eterno. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por este culto, pela comunhão entre os irmãos. Obrigado porque recebeste a nossa oração, o nosso louvor. Obrigado. E agora eu te peço que nos dê uma noite de paz, um sono reparador, para que nós possamos iniciar uma semana com vigor físico e também com vigor espiritual. Dá-nos uma noite de paz e uma semana debaixo da Tua bênção, da Tua proteção, do Teu cuidado. Livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa e bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o amor supremo, acolhedor de Deus Pai, e o consolo, o refrigério, a companhia, a amizade do Espírito Santo esteja conosco. Ó Trindade Santa, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer um amém? Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.